Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a determinação da densidade do solo e sua porosidade total. Determinação da densidade do solo. A densidade do solo é uma medida importante que se refere à massa de uma amostra de solo, seca 105 graus Celsius, com o volume total que ela ocupa, incluindo tanto os espaços sólidos das partículas quanto os espaços vazios, também conhecidos como poros, que podem ser classificados como macro e microporos. Esse parâmetro é essencial para avaliar a qualidade do solo, pois fornece uma indicação do grau de compactação. A densidade afeta diretamente a capacidade do solo de reter água, sua porosidade e sua aeração, características fundamentais para o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes pelas plantas. Medir a densidade do solo ajuda a identificar se existe compactação excessiva, que pode limitar o desenvolvimento radicular e diminuir a infiltração de água e a circulação de ar. Esses fatores, se não controlados, podem impactar os níveis de produtividade e a saúde das plantas no ambiente agrícola. O método mais comum para determinar a densidade do solo é o do anel volumétrico. Esse procedimento utiliza um anel de Kopec, um cilindro com bordas cortantes e volume interno anteriormente conhecido, normalmente de 100 cm3. Para coletar a amostra, o anel é cravado cuidadosamente na parede de um perfil do solo ou em sua superfície, e então removido com uma amostra de solo contida. Em seguida, o excesso de solo que ultrapassa as bordas do anel é cuidadosamente removido, usando uma faca afiada, até que a amostra fique nivelada com as superfícies do anel. Esse método é amplamente utilizado devido ao isolamento e à simplicidade de execução, garantindo que o volume da amostra seja mantido constante durante a coleta, o que é fundamental para um cálculo preciso da densidade do solo. A densidade do solo pode ser definida em duas categorias principais. A primeira como densidade aparente, que também é chamada de densidade global, a bulk density. Essa medida considera a relação entre a massa seca do solo e o volume total que ele ocupa, incluindo tanto os espaços ocupados pelas partículas sólidas quanto os poros de ar e água. A densidade aparente é especialmente útil para avaliar o grau de compactação e a capacidade de aeração e drenagem do solo. A segunda categoria é a densidade de partícula, considerada como a densidade real do solo, pois refere-se apenas à densidade das partículas sólidas do solo, excluindo os espaços porosos. A densidade de partícula é determinada pela relação entre a massa das partículas e o volume ocupado somente por elas. Esse parâmetro é importante para calcular a porosidade do solo, uma vez que a presença de matéria orgânica e minerais influencia diretamente sua composição. Vamos começar com a densidade aparente. Ela é obtida na forma seca. Refere-se ao solo seco em estufa, onde toda a umidade foi removida antes da pesagem. Essa é a medida mais comum e padronizada, pois não considera o peso da água, apenas o dos sólidos e o volume total. A equação utilizada para a determinação da densidade aparente refere-se a dA, que refere-se à densidade aparente dada em gramas por centímetro cúbico, m, que refere-se à massa em gramas, e V, que refere-se ao volume que os sólidos ocupam em centímetro cúbico. Para as análises da densidade aparente do solo e de partículas utiliza-se os seguintes materiais apresentados na imagem. Na figura A, temos o dissecador, na B, temos a estufa, na figura C, temos a balança de precisão, na D, o vidro de relógio, na figura E, temos os balões volumétricos aferidos a 50 ml, na F, temos o almofariz, na G, temos o becker, não devendo se esquecer do funil de vidro, da piceta e do álcool etílico. O tempo necessário para uma secagem completa depende da textura do solo. Para solos de textura arenosa, que retém menos água, recomenda-se um período de 24 horas. Para solos de textura argilosa, que tem maior capacidade de retenção de água, o período recomendado é de 48 horas. Essas diferenças refletem a capacidade de retenção hídrica de cada tipo de textura do solo. Após o tempo de secagem adequado, o anel é retirado da estufa e deixado para resfriar em um dissecador, evitando a absorção de umidade do ambiente antes de realizar a pesagem da amostra seca. Já a densidade de partículas refere-se apenas à fração sólida de uma amostra de terra, sem considerar a porosidade. Por definição,
Entende-se como densidade das partículas a relação existente entre a massa de uma amostra de solo e o volume ocupado por esta fração sólida. Este parâmetro é útil para caracterizar o solo em termos de sua composição mineral, sendo expresso em gramas por centímetro cúbico. Para determinar a densidade da partícula do solo deve-se primeiramente aferir o volume do balão volumétrico, posteriormente pesar 20 gramas de terra fina seca em estufa e depois transferi-la para um balão volumétrico de 50 ml, inserindo na bureta já aferida com o balão, álcool etílico até a marca do zero. Deve-se agitar o balão durante 1 minuto, para facilitar a penetração do álcool nos capilares do solo, deixando repousar por 15 minutos e completar o volume do balão com álcool etílico, podendo então realizar a leitura do nível de álcool na bureta, e assim determinar o volume de terra fina seca em estufa usando a expressão V igual a 50 menos L, onde V é o volume, e L é a leitura do nível de álcool na bureta. Assim, podemos calcular a densidade de partículas usando a equação densidade da partícula igual a 20 dividido pelo volume. Uma vez obtido o valor da densidade do solo, podemos utilizar essa informação para entender a estrutura do solo que, ao ser relacionada com a densidade da partícula, permite calcular a porosidade do solo. Isso é feito utilizando-se da equação porosidade total é igual à densidade das partículas menos a densidade global divididos pelo valor da densidade das partículas e por fim tudo multiplicado por 100. A porosidade é um indicador importante da capacidade do solo de armazenar e drenar água e ar, o que impacta a saúde das plantas e o manejo de práticas como o monitoramento da compactação do solo. A porosidade total é uma medida do volume de poros ou espaços poroso do solo, sem referir-se a tamanho e distribuição dos mesmos. A porosidade total do solo varia em torno de 30% a 80%. E que tal colocarmos em prática o que aprendemos? Se tiver alguma dúvida, recomendo que volte o vídeo para esclarecer melhor. Vamos começar com a seguinte situação. Coletou-se uma amostra de solo a profundidade de 5 cm com anel volumétrico de diâmetro de 7,5 cm. O peso úmido do solo foi 230 gramas e após 48 horas em estufa a 105 graus Celsius, seu peso permaneceu constante e igual a 148 gramas. Pergunta-se: qual a densidade global do solo? Utilizando a informação coletada agora, podemos substituir a informação junto à equação de densidade global que, também é conhecida como densidade aparente do solo. Podemos substituir a informação da massa seca do solo, no entanto nos falta a informação do volume. Neste caso, vamos precisar calcular essa informação. Primeiro passo é determinar a área do anel volumétrico, onde podemos utilizar duas equações para isso, sendo a primeira, π vezes raio ao quadrado e a segunda, π vezes diâmetro dividido por 2 elevado ao quadrado. Vamos utilizar a segunda opção, onde podemos substituir a informação do diâmetro por 7,5 cm que após ser dividido por 2 temos 3,75 que será elevado ao quadrado gerando valor de 14,06 esse por fim é multiplicado por 3,14 totalizando o valor da área de 44,16 cm². Agora podemos calcular o volume, ou seja, basta multiplicarmos o valor da área em centímetros² previamente obtida, pela profundidade. Ou seja, 44,16 cm² multiplicado por 5 cm de profundidade, o que totaliza 220,8 cm³. 1 metro cúbico é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos, então se realizarmos a conversão de centímetro cúbico para metros cúbicos basta dividir o valor de 220,8 cm³ por 1 milhão. Agora podemos substituir a informação do volume pela informação previamente obtida, e assim após realizar o cálculo temos o valor da densidade aparente de 0,67 gramas por centímetro cúbico. Para determinar a densidade das partículas, primeiro é necessário registrar o nível de álcool na bureta, que, neste caso, foi de 32 ml. Em seguida, aplicamos a fórmula para calcular o volume, subtraindo esse valor de um volume inicial de 50 ml, ou seja, 50 ml menos 32 ml totalizando 18 ml. Agora basta aplicarmos na equação da densidade das partículas, onde temos 20 gramas que representa a massa de solo, e 18 ml que representa o volume, onde 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. Ao realizarmos a resolução da equação,
temos o valor de 1,11 gramas por centímetro cúbico. Com as informações da densidade aparente e da densidade das partículas, podemos obter o valor da porosidade total do solo. Substituindo os valores de densidade de partículas e densidade global, podemos resolver a questão. Primeiro, subtraímos 0,67 de 1,11. Em seguida, dividimos o resultado por 1,11, o que nos deu o valor de 0,3963. Agora, podemos multiplicar esse valor por 100. Após realizar essa operação, observamos que a porosidade total do solo é de 40%. Isso indica que 40% do volume do solo é composto por espaços vazios ou porosos, o que é fundamental para a retenção de água e aeração do solo. Espero que tenha apreciado o tema e se sinta motivado a buscar mais informações sobre ele. Lembre-se que somente a prática leva à perfeição.